Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Conta Mais Podcast. E aí, Léo, de boa? Beleza, Pedrão? Como você tá? Mais um episódio vindo por aí, como sempre, né? Com várias histórias fantásticas. Vamos que vamos. Mais um episódio. É isso aí. E nosso convidado especial de hoje é o Paulo. E aí, Paulo, tranquilão? Tranquilo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Paulo. Obrigado aí por aceitar esse convite. Galera, o Paulo tem uma história fantástica, mora já há 14 anos fora do Brasil. Imagine quanta história bacana ele tem. Então, se você quer saber mais da história dele, dicas tops, fica aí depois da vinheta. É isso aí. Não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook e no Spotify com Conta Mais Podcast. Se você quiser ouvir aquele podcast enquanto você está fazendo a sua atividade física, enquanto você está no trabalho, vai lá no Spotify, Conta Mais Podcast. Se quiser dar uma olhada lá no Instagram, sempre a gente está postando lá os vídeos e novidades aqui da página, é Conta Mais Podcast Underline. E aqui no YouTube, aquele papo padrão, né? Não se esquece de se inscrever, deixar o like, deixar o comentário e compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você sinta que vai se conectar com as histórias das pessoas aqui. É isso aí. Paulo, primeiramente, de novo, obrigado por aceitar esse convite de participar desse episódio do Conta Mais Podcast. Eu acho que a sua história aí, 14 anos morando fora do Brasil, vai agregar valor para bastante gente que tem esse sonho de morar fora, né, e vir aqui morar na Europa. Paulo, a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados, apresentar quem é o Paulo, da onde que ele veio, se apresenta um pouco para a gente quem é você e desde o Brasil. É, o, Olá, galera. Obrigado aí mais uma vez pela participação. Obrigado, Léo. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui falando com vocês, ter a oportunidade de contar um pouco minha história, né? O Paulo Santiago, já está aí fora do Brasil há 14 anos. Eu sou carioca, acredito que o pessoal vai começar a perceber aí o meu sotaque. Nascido, criado na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu venho de uma família bem humilde, venho da zona oeste do Rio de Janeiro, um bairro chamado Campo Grande, para quem conhece lá no Rio de Janeiro. E a minha história, sempre tive muita dificuldade, né? Quando criança, a gente que vem de família humilde ali, e morar no exterior era uma coisa assim impensável, né? O que me fez vir para o exterior, eu fui militar do Exército por muitos anos, fui militar do Exército por 12 anos, né? E eu tive a oportunidade de participar da missão de paz no Haiti, 2004, 2005. Caramba. Então isso aí abriu portas que eu pensava que seriam imagináveis assim na minha vida. Foi daí que surgiu a ideia de, ao invés de morar por um longo período fora do Brasil, né? Então veio a Irlanda e aí tem tanta coisa que aconteceu na minha vida na Irlanda que a gente vai contar, a gente vai conversar aqui na nossa conversa de hoje. Mas o Paulo ele é uma pessoa muito extrovertida, né? Alegre, gosta muito de ajudar as pessoas em termos de conhecimento. Eu gosto de aprender, né? Eu já aprendi muita coisa aí nessa minha vida, estudei bastante, mas não falo isso por soberbo, não, mas eu gosto muito de ler, gosto muito de me colocar, de ajudar pessoas que vêm do mesmo background que eu, né? Que vêm do mesmo cenário que eu, sobretudo de comunidades carentes. E uma coisa que eu tenho trabalhado também bastante hoje, eu quero usar a minha vida para empoderar outras pessoas, sobretudo pessoas negras, né, que no Brasil, infelizmente, não tem a mesma oportunidade. E, inclusive, eu estou fazendo um processo de um doutorado para poder trabalhar com mentoria de afrodescendentes, né, e para que eles possam se sobressair no mercado de trabalho, para que eles possam ter oportunidade. Então, eu gosto muito de trabalhar isso. Eu sou uma pessoa que eu me considero um motivador, né?
um mentor, eu gosto muito de encorajar, isso me encorajando pessoas a irem além das capacidades, além do que eles pensam que pode, né? É o que me motiva também a me motivar, é o que me motiva. Então, esse é um pouquinho do Paulo Santiago, né? Que gosta aí mesmo de se doar para outras pessoas. Nossa, muito bacana, Paulo. Nossa, que introdução, né, Pedrão? Paulão já chega. Caraca, que introdução, hein? Isso é só o começo, hein, galera? Galera que tá ouvindo, né, Contar Mais podcast, né? Você já viu a introdução do Paulo, né? Uma militar por 12 anos, vendo uma família humilde, bairro humilde do Rio de Janeiro, né? E com todos esses projetos, aí ele vai contar mais pra galera aí, todos os sucessos deles, dores também, né? Para dar dicas pra galera aí. Muito, muito bacana, Paulo. Muito bacana mesmo, hein? É isso aí. E então, Paulo, você deu uma breve introdução aí pra gente, né? Então, quando foi que você decidiu mesmo que você falou assim, não, agora eu vou... Foi logo depois, né, que você voltou dessa missão do Haiti, ou você já tinha pensado isso antes já? Conta aí pra gente, conta mais pra gente. O Haiti foi o que realmente abriu a minha mente em relação a ir pro exterior, né? Inclusive, a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, um avião comercial, foi quando eu estava no Haiti, e de lá eu fui para Miami, né? Foi a primeira vez que eu estive no avião comercial na minha vida, assim, uma coisa... E eu, assustado, eu já tinha o quê? 25 para 26 anos ali naquela época. E quando eu voltei para o Brasil, eu ainda fiz uma pós-graduação, 2005, 2006, 2007, e 2007, então 2006 eu fui para o Canadá para fazer um curso de um mês. Eu lembro que quando eu fui para Miami, nessa minha viagem, eu comprei um laptop, e o laptop que eu acho que custava $350, e eu o vendi no Brasil por R$5.000 na época. Nossa. R$5.000 eu vendi o laptop. Porque assim, laptop, cara, em 2005 não era muito difícil, no Brasil era muito caro. Verdade. E aí eu vendi esse laptop, fui pro Canadá, né, com esse dinheiro, com o dinheiro do laptop, eu fiz um intercâmbio lá por um mês, né? Com esse dinheiro, eu comprei um outro computador, um desktop, e trouxe pro Brasil, tudo com esse dinheiro do laptop que eu tinha vendido, que eu tinha comprado por $350 lá em Miami. E aí eu me encantei. Quando eu lá no Canadá, eu fui para Vancouver e foi tendo contato com aquela galera ali, então me encantei. Voltei para o Brasil, terminei minha pós-graduação e nesse ínterim, nesse tempo que eu estava fazendo a pós-graduação, eu comecei a me organizar para vir para a Irlanda. E até eu tenho uma história engraçada, porque a Irlanda não era não era a minha primeira opção, né? Eu queria, era mesmo vir para a Inglaterra. E eu lembro que eu estava na faculdade, né? Quando eu estava fazendo minha pós-graduação, e eu lembro ali que um colega meu de classe, ele chegou para mim, pô, Paulo, fiquei sabendo que você vai para a Inglaterra. Eu falei, pô, é o meu desejo, né, cara? Sempre quero muito ir para a Inglaterra. Ele falou assim, olha, poxa, se eu fosse você, não vai para a Inglaterra não, porque eles não gostam de negros lá não. Eu falei, que isso, cara? É mesmo, brasileiro negro que chega lá é deportado. Ele falando sério. Caraca. Não tô mentindo. Aí eu fui na agência, né, na agência de intercâmbio e tal, eu falei, ó, pô, não quero ir para a Inglaterra não. Eu não falei o motivo pro cara lá. Mas por que aconteceu? Não, pô, tem outro país aí que a gente pode ir e tal. Aí ele falou, pô, tem Irlanda, cara. Cara, eu não sabia nada da Irlanda. Eu sabia que a Irlanda era a capital, era Dublin, sim, mas não conhecia da cultura e tal. Comecei a ler, comecei a aprender um pouco mais do que era a República da Irlanda e fui para a Irlanda. E é tão engraçado esse fato que a primeira vez, aí eu vim para a Irlanda em 2007, mas só para complementar aqui nessa história, que a primeira vez que eu fui para a Inglaterra, eu fui para Londres em 2008.
Foi a primeira vez, eu fui visitar, né? Uhum. E quando eu cheguei na imigração, passar pela imigração, o oficial de imigração era um negro. Então, toda aquela história que haviam me falado lá, quando eu estava na faculdade, era tudo balela, né? Veio por terra, né? Veio por terra. E hoje, eu moro na Inglaterra, você vê como é que o mundo dá muita volta. E eu nunca esperava isso, mas hoje eu moro na Inglaterra e eu moro em uma cidade, na cidade de Leicester, que é a cidade que eu moro, que é a cidade do Reino Unido, onde a maioria maioria da população não é caucasiana, né? Não é branca, é uma população, 52% da população é minoria, ou é descendente de indiano, ou é negra. Então eu moro... Todo esse mito que o pessoal fala que a Inglaterra... Cara, a Inglaterra é muito miscigenada, é interessantíssimo. Eu que moro aqui, se você for para Londres hoje, Londres, aquele clichê de loiro de olho azul, esquece, cara. Isso aí. E então, para você ver, né, como as palavras elas podem afetar. E como me afetou. Eu não vim para a Inglaterra na época justamente por causa de uma palavra de um colega meu ali da faculdade em relação ao viés que a Inglaterra ali na questão dele, no pensamento dele acontecia, né? E ele morou na Inglaterra, Paulo, para falar isso? Ou ele viu numa matéria? Não, ele assim, hoje em dia, eu não sei, cara, de onde ele falou que tinha lido um livro, alguma coisa do gênero. Hoje em dia, e já fica aí uma dica para quem está nos escutando, para quem está nos ouvindo, questione tudo que você de informação. Eu acho que tem muita informação hoje, tem muito YouTuber, tem muito Instagram, é muito rede social, e todo mundo é expert. Mas uma coisa e isso eu aprendi, depois eu vou contar, eu também fiz mestrado, estou agora no processo de doutorado, questionar, você questionar o que lhe é dito, para que você possa então tomar uma decisão informada, baseado na informação que te é dada. E nós, brasileiros, nós não questionamos muito as coisas, a gente toma qualquer coisa que a gente vê na televisão e toma por verdade. Então, se tem uma coisa que eu aprendi na Europa durante esses anos que aqui estou, é justamente você fazer o questionamento, você questionar, você procurar fonte. Pô, isso é verdade ou não? Então já fica aí uma grande dica. E eu falo isso nos meus vídeos, né? Eu tenho um canal no YouTube e eu sempre falo, galera, o que eu estou falando aqui, eu não sou o dono da verdade, eu pesquisei, mas por favor, me questione, por favor, consulte as fontes para que você possa tomar uma decisão embasada, né? Não só na minha palavra. Sim, nossa, show. Tem muito cara no Brasil que só replica a mensagem, né? Nem pesquisa a fundo, igual você falou, e só passa, né? Só um replicador de mensagem, né? Mas a galera que tá ouvindo aí, ó, fica ligado, é uma boa dica que o Paulo não deu aí. Interessante é que você não desistiu, né, do seu sonho de ir para fora, né? Isso que é o mais importante, né? Imagine se você tivesse desistido e falasse assim, então beleza, eu vou ficar aqui no Brasil, então, porque isso não é para mim. Você ia acabar perdendo uma baita oportunidade da sua vida por conta de alguma informação errônea que alguém te deu, né? Isso que é complicado. Exato, então exato. E derruba, viu? Eu já conheci casos, assim, não vou me alongar muito, mas de pessoas que largaram a universidade porque falaram para a pessoa que a pessoa não tem capacidade. Eu gosto muito de um provérbio que diz que a língua ela tem o poder de matar e ele tem o poder de dar vida. Então, o que você fala, você realmente pode impactar a vida de alguém, tanto positivamente quanto negativamente. Então, life and death is the tip of your tongue. Eu não lembro do verso em português, desculpa falar aí em inglês, mas vida e morte estão na ponta da língua. É um provérbio, é bíblico isso. Então, é importante você sempre falar para as pessoas, encorajando-as, né, para ser uma ferramenta positiva na vida de pessoas. Sim, sim.
É. E então você veio aqui para Irlanda em 2006. 2007. 2007. E assim, como eu vim em 2015, o Léo veio em 2014, né, Léo? Isso, 2014. Como que era esse processo? Porque assim, desde quando eu cheguei, eu ainda era um ano de visto, então 6 meses estudando inglês, 6 meses estudando férias, 6 meses estudando inglês e 6 meses de férias. Isso. E tinha que trazer 3.000 euros tal para comprovar. Como que era quando você veio em 2007? Era bem mais tranquilo, né? A comprovação era de 1.000 euros e a comprovação era de 1.000 euros e o curso não havia uma. Você tinha que ficar pelo menos 6 meses, né? Eu comprei um curso de 9 meses na época. Então fiquei na Irlanda, fiquei fazendo curso de inglês, na verdade, por 9 meses. Foi o único curso de inglês que eu fiz, assim, em todo o meu tempo na Irlanda. Depois disso eu fiz o mestrado. E na época era bem tranquilo, assim, você conseguiu visto, trabalhar. Eu cheguei no final, não sei se vocês já ouviram falar, se você estudar a história recente da Irlanda, a Irlanda desde meados dos anos 90, ali no começo dos anos 2000, foi um fenômeno que eles chamam de Celtic Tiger. Não sei se que foi o boom econômico da Irlanda. A Irlanda era um país subdesenvolvido na Europa. Esse boom ele começou ali com a abertura do mercado, ou seja, colocando os impostos corporativos muito baixos, que ainda são os impostos corporativos mais baixos da Europa, para entrada de empresas americanas. E então a Irlanda cresceu muito rápido. 2007, 2006, 2007 foi o auge desse crescimento. Em 2008, a Irlanda quebrou assim de maneira. A crise, né, de 2008. Foi a crise de 2008 até 2012 ali, quebrou assim de maneira tremenda. Então era muito difícil conseguir trabalho. A taxa de desemprego na Irlanda era de 13%, 14%. Eu vivi essa época na Irlanda. Caraca. Era difícil. Os graduados, aqueles que saíam das universidades, os irlandeses, eles iam buscar outros mercados, como os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. Então, foi uma época bem diferente, né? Mas em 2007, quando eu cheguei, o país estava bombando, era fácil conseguir trabalho, só laçava, assim, porque não tinha muita mão de obra não qualificada, né? Aquele que vai trabalhar nos empregos simples e tal, não tinha muita gente. Havia muitos poloneses, né? Ainda tem, mas bem menos do que tinha na época que eu cheguei. Brasileiro, poucos brasileiros, havia poucos brasileiros no país na época. Então era quando você achava um brasileiro na rua, nossa, brasileiro e tal, era até uma alegria. Agora você espirra, né? O pessoal tá saúde, tem uns 3, 4 de saúde já te dando já um lenço. Deixa eu tomar multa, sai 30. Exato. Então é bem diferente agora. Tá bem diferente, tem bastante brasileiro, mas isso por outro lado é bom, né, Paulo? Porque abre a cabeça da galera também, isso é bacana também, né? Nosso povo vir conhecer, fica só no Brasil, no mundinho Brasil, é bom, né? Tem um mundo aí pra galera conhecer, outras culturas, né? Mindset, então isso é bacana, isso eu fico feliz também, né? A gente brinca assim, mas é bacana também. Outro fato, eu cheguei na Irlanda com 1.200 euros no bolso e a minha acomodação por um mês paga. Só. Caramba. Caraca. Cheguei com 1.200 euros no bolso e acomodação paga. Mais nada. Caraca. Acomodação paga por um mês. Caraca, Paulão. Top, hein? Cara, fala, conta mais aí pra galera, conta aí. Como você sobreviveu? Então, rapaz. O aluguel, eu acho que 2008, 2007 era bem mais barato que hoje, porque o aluguel na Irlanda hoje... Não, cara. Aí o aluguel na Irlanda, em 2007, era o mesmo preço que é agora. Caramba. Tanto que
Em 2000, vou contar uma historinha. É que assim, tem tanta história para contar. Eu morava em 2008, eu pagava 420 euros, 2008, por um quarto, assim, era uma caixa de fósforo, em Harold's Cross, lá em Dublin 6W. Lá, tá, 420. 2 anos depois, eu morei nessa casa por quase 2 anos. Isso. Até 2011 morei nessa casa. Quando eu saí da casa, eu estava pagando 262 euros, um negócio assim, 260 euros. Porque houve uma deflação. Então, hoje é muito difícil conseguir casa, né? Era assim em 2007, muito difícil conseguir casa. Com a crise, era muito fácil conseguir casa. A minha landlord não queria nos perder e ela continuava baixando os preços. Entendi. Então isso é uma coisa, pouca gente sabe disso, né? Eu lembro que quando eu saí desse apartamento, quando eu fui morar numa casa que eu morei depois em Glasnevin, não sei se o pessoal aí conhece, eu fui morar lá, foi assim, ó, fácil conseguir uma casa, porque não tinha, o pessoal estava sem trabalho, era difícil conseguir trabalho, era muito fácil conseguir uma casa nesse período. Também, né? Nesse período. Isso, 2009, 2010, 2011, foi um período assim um pouco difícil na Irlanda, né? Então, hoje está bem diferente. Mudou muito rápido, né? Mudou muito rápido. As coisas mudaram assim de uma maneira 10 anos depois, hoje a Irlanda é uma outra coisa. Se você for olhar aí a economia, é a economia que mais cresce hoje na zona do euro, né? Então é mais austeridade, né? Os tempos da austeridade fiscal. Por 5 anos teve um plano de austeridade. É que se eu ficar aqui falando, eu vou ficar falando de economia, que eu gosto, né? Então é um assunto muito nerd aí. Tudo isso. E assim, isso é um ponto bom que eu acho que é bom trazer pra galera, porque assim, a galera vê bom, pelo menos o plano que a gente ouve o pessoal falando aqui nas notícias é que a Irlanda quer ser o Vale do Silício da Europa, né? E que quer todas as empresas de tecnologia aqui, facilitou ainda mais agora por causa que o Reino Unido saiu da União Europeia, então a Irlanda agora é um dos únicos países que fala inglês, né? E então agora sim, agora tá uma maravilha pra galera vir, né? E eu queria que você contasse mais pra galera como que era, porque a galera que a gente conversa aqui fala que andava nas ruas, tinha um monte de placa de vende-se, todas as casas vendendo, um monte de casas alugando, porque o pessoal, do mesmo jeito que você falou, não tava difícil de conseguir gente pra ficar aqui. Mas o que aconteceu? A galera voltou pros países de origem deles e procurou a Austrália, Estados Unidos. Como que era, como você via porque como você estava aqui em 2007, então você viu também a parte boa, depois de 2008 dessa queda. Como que você viu, assim, como que era a reação da galera, como que era a Irlanda em si? Conta mais aí pra gente como que você via assim. Os irlandeses, eu sempre tive muito contato com o irlandês, tá? Os irlandeses, eles emigraram, eles saíram do país. E é interessante, isso é uma questão histórica da Irlanda, né? A Irlanda sempre teve essa história de emigração, o pessoal saindo do país. E aconteceu muito nessa época, muita gente foi fazer... A Irlanda tem muito... foi morar na Austrália por 1 ano, ou nos Estados Unidos e tal. Os graduados, aqueles que saíram das universidades, iam buscar outros mercados, sobretudo o mercado britânico. Aconteceu muito isso. Muitos poloneses que aqui estavam voltaram. Pode ver que hoje você encontra pouco polonês, né? Havia, acho que o número de poloneses que na época que eu cheguei, acho que era o mesmo número de brasileiros que havia aqui. Então, os poloneses, a Polônia entrou na época, né? Então as coisas ficaram melhores na Polônia. Então muitos voltaram para lá. Os europeus do leste, né? Todos voltaram. E era muito, para você achar uma vaga era muito difícil na época. E sobretudo quando eu falo vaga, a gente fala mais da questão uma vaga
mais vagas qualificadas, né? Profissional qualificado. E eu terminei o meu mestrado nessa época. Eu terminei o meu mestrado foi em 2009. Então, foi um período assim complicado para você se colocar no mercado de trabalho. E acontecia demais isso, né? Quando você falou as placas de vende-se, aluga-se, quem comprou casa em 2006, 2005, 2006, teve gente que perdeu. Pô, teve gente que, eu tenho um amigo meu irlandês, eu morei na casa dele, né? Ele tinha comprado a casa, a casa dele valia 700 mil euros em 2005. Ele comprou a casa, se eu não me engano, em 2009, 2010, por 250 mil. Nossa. Assim, os preços despencaram. Assim. Hoje estão o mesmo patamar que estavam, né, as casas. E os bancos, eles ofereciam assim, mortgage, né, hipoteca, 10 vezes mais do que o salário. Então, eles laçavam pessoas para poder dar hipoteca. Então, isso tudo culminou na ruptura econômica do país. E naquela época, o que o governo fez para poder tentar atenuar isso? Foi a política de austeridade, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a política de austeridade. Então, o que a Irlanda... Durante 5 anos, a Irlanda focou no imposto sobre o empregador e não no imposto corporativo. Então, os impostos sobre aqueles que trabalhavam, os impostos aumentaram. E eles aumentaram, e a Irlanda aumentou esses impostos gradativamente. Eu lembro disso que todo ano aumentava um pouquinho o imposto, você pagava mais. Então isso ficou por 5 anos, para que o IMF, o Fundo Monetário Europeu, pudesse injetar dinheiro na Irlanda, para manter o país. Quando foi em 2000 eu não lembro aqui, a Irlanda conseguiu pagar o IMF, e com isso, a economia já se estabilizou um pouco mais e os impostos que eles cobraram durante esse período da recessão começou a ser aliviado. Eu estava na DBS e eu pagava menos impostos, já reflexo do pagamento que eles tinham feito para o Fundo Monetário Europeu. Então, começou a gerar emprego. E uma coisa que a Irlanda fez, que eu acho que é um modelo que o Brasil podia copiar, que é a questão da criação de empregos, né? A questão de empregos não, questão de empreendedorismo. Na Irlanda, você consegue abrir uma empresa e não pagar impostos por 2 anos. Sério? Não sabia disso não. E fora os vários incentivos que você tem para empreender. Eu comecei a minha empresa na Irlanda em 2017, 18. Eu consegui um esquema do governo que injetava dinheiro para que eu pudesse abrir minha empresa. Então, assim, ajuda demais para quem quer empreender. Então, você tem uma fonte de renda que o governo te ajuda, que é uma coisa assim que é bem única para empreender. Você fazia tudo online, não tem a burocracia, era focando no micro empresário. E hoje a Irlanda ela é uma das líderes em termos de startup, especialmente na área de TI, como vocês falaram aí, a questão da área do Vale do Silício e tal. Então é muito interessante você olhar a Irlanda dessa perspectiva. Galera, se eu estiver falando muito aí, ó, é porque várias dicas bacanas, Paulo. Caralho, vários assuntos bacanas, interessante. Coisas que eu não sabia também, não. Isso é porque eu gosto muito disso, né? Eu gosto de economia. Eu conheço muito a Irlanda, cara. Conheço a Irlanda historicamente. É um país que eu me identifico demais, é um país que eu amo, assim, né, cara? Passei muito tempo da minha vida aí, 11 anos, né? 11 anos. Passei na Irlanda, cara. Então, eu não sou irlandês, but I can speak like an Irish guy, so it's not problem like that. So... O cara sai lá do Rio, agora, ó, caraca.
Outro nível, né? Não, rapaz, mas é isso aí, né? A Irlanda me ensinou demais, cara. Sem falar dos perrengues que eu passei, né? A gente quer ouvir, a gente quer ouvir isso quer. também. A gente quer ouvir isso também, né, Pedrão? E você disse que fez o seu mestrado aqui. Como que foi? Você contou pra gente que você fez um curso de inglês, né, de 9 meses. E depois você já fez logo o mestrado. Como que foi, assim, a parte de... Vamos começar pela parte de emprego aqui. Quais empregos você teve aqui na Irlanda? Beleza. Lembra que eu falei que eu cheguei com 1.200 euros no bolso, né? Era o que eu tinha. Na segunda semana eu consegui um trabalho no Starbucks. Ali na Dame Street. College Green. Perto da Trinity. Ao lado do Banco Central. Então trabalhei no Starbucks por uns 3, 4 meses. Aí fui trabalhar numa pizzaria naquela época ali, 2007, né? Eu lembro que de 2007 para 2008 estava trabalhando no Ano Novo. Eu fui trabalhar numa pizzaria ali na Harcourt Street, perto da Embaixada Brasileira. Então trabalhei ali um tempo e eu estava fazendo o inglês, né? Foi engraçado porque eu não sou muito... Eu ali na pizzaria deixava derramar tudo. Eu não sou muito... Eu sou meio um pouco estabanado. Era farinha para tudo quanto é lado. Então... Um cara de 5 metros de altura também. Então, cara, não dava. Era um espaço muito pequeno para um cara muito grande. E me queimava no forno, enfim, cara. Aí longa história, encurtando aí a longa história, eu fui mandado embora da pizzaria, cara. Em 2008, comecei de 2008 ali, mais ou menos, deixa eu ver, janeiro, eu acho. Aí eu falei pra mim mesmo, cara, eu nunca mais eu vou fazer o que o pessoal fala de subemprego, né? Falei, cara, nunca mais vou fazer isso. Vou conseguir um trabalho que eu não tenha que fazer isso, porque, primeiro, pra mim eu não dava, cara. Eu batia, tudo quanto é lugar era complicado. No Starbucks também, eu derramava leite pra tudo quanto é lugar, sujava tudo. Então, assim, eu tinha que achar alguma coisa que ia me dar bem, porque não tava me dando bem, cara. E foi quando eu fui mandado embora dessa pizzaria, eu falei, nunca mais eu vou trabalhar em subemprego aqui na Irlanda, nunca mais. Fiquei 7 semanas procurando, cara, emprego. E eu tava estudando inglês ali. Cara, não tinha... todo o dinheiro que eu tinha economizado, né? Tipo uns 2.000 euros, sei lá. Cara, acabou, porque 7 semanas o dinheiro acabou. E aí eu consegui um trabalho no eBay, lá em Blanchardstown. Quem tá ouvindo aí. Consegui um trabalho em Customer Service, cara. Pra falar no telefone, pra resolver pepino de buyer and seller, do vendedor e do comprador. Cara, eu lembro que hoje eu falo inglês muito bem, mas naquela época eu estava no avançado na escola, sempre fui no avançado. Eu sou formado em letras, né? E eu fiz a entrevista, passei, consegui o trabalho no eBay. E era para falar no telefone, cara. Você acha que eu entendi os caras falando? Cara, eu ficava assim, cara. Eu lembro que aí havia 2 times, né? O time White Glove, que era a gente ligava para os vendedores, e o Top Sellers, que era a galera que recebia as ligações. Eu era do time que fazia a ligação, White Glove. E eu lembro que eu tinha um script, né, ali na frente, então eu ligava para a pessoa, hi, how's it going? Like, my name is Paulo, so I'm calling from eBay, blah, 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 blah. So I saw here that you have a dispute, so veja aqui que você tem uma disputa aqui e tal. E eu lia o script, basicamente, e o cara só, Aí eu lembro que no final tinha uma pergunta assim, is there anything else I can help you with? So, tem alguma coisa a mais que eu posso te ajudar? Aí, geralmente, no, thank you very much. You've been very helpful. Thank you for explaining this to me. Blah, blah, blah. Ok, so,
9 de 10 ligações eram assim. Caraca. Mas sempre tinha um cara de pescoço todo. Is there anything I can help you with? Oh, yes, exactly. Yes, I have a problem here with another product. Ai, cara, eu não entendia nada que os caras falavam. E eu falava assim, cara, eu falei, que isso, cara? Eu não entendia nada que os caras falavam. Eu falei, yes, I'm so sorry to hear that. I will look into it, and I will ask one of my colleagues just to look into your situation and try to help you as much as I can. But no, thank you. As pessoas, né, eu lembro, thank you very much for being very helpful and yeah. Cara, isso eu trabalhei no eBay por um ano. Cara, por 4 meses, cara, eu não entendi o que os caras falavam. O cara te xingando no telefone, Paulo, você, yes. Cara, eu não entendia. 4 meses. Aí depois foi assim, cara, passou o tempinho, pum, de uma hora pra outra, pô, entendia tudo. E a gente ligava muito pro UK, né, cara? E eu lembro, 90% era UK, né? Eu ligava pro UK. E quando tinha que falar com escocês, não sei se você já conhece o sotaque escocês, cara, não entendia nada. Tem um sotaque na Inglaterra que a gente chama de Cockney English. Já ouviu falar do Cockney? Ele fala, oh, no, man, you want to talk about, get to speak to you about, it's very difficult. And it's very difficult to understand, you know what I'm saying? So, a gente chama de Cockney, é o sotaque de Londres, cara. Caraca. Não entendia nada Cockney accent. Cara, ou Birmingham, forget it. Até hoje, Birmingham, eu tenho muita dificuldade de entender. No futebol inglês, você vê os jogadores dando entrevista, tem uns caras que falam assim mesmo. A gente chama de... depois você... Cockney rhyme accent. So we're playing well, put in the midfield, but... Então, mas hoje eu entendo, né? Mas naquela época eu não entendia nada. Então, é interessante, assim, né? As coisas que eu aprendi aí, né? Que o eBay me ensinou. Eu aprendi inglês no eBay, eu aprendi a falar no telefone no eBay, né? Mas você era bom na escrita já, né, Paulo? Você era bom já na escrita também, né? E pra já. Não é que eu não entendia nada, né? Eu tô aqui exagerando. Eu entendia, só que não como eu entendo hoje. Hoje, inglês, para mim, é como se eu falasse português, né? Mas não era assim na época. O cliente, né, te faz, né? Impressionante, porque a gente vê muitas histórias aqui, né, Pedro? Da galera que fez 10 anos de cultura inglesa, né? Os caras, nossa, eu sou fera. Aí vem pra fora, fala, putz, e do nada que os caras falam, meu. E eu já era advanced, eu já tava no avançado, né? Sim. Por isso eu consegui passar nos testes todos lá que eles fizeram. Eu lembro que a mulher fez um teste para mim do e-mail e tal, eu fui lá, fiz o e-mail, beleza. E foi a primeira, assim, aí foi o primeiro trabalho, né? Trabalhava no ar-condicionado, tranquilão, computador. Cara, depois disso, aí eu terminei meu mestrado, nesse ínterim, entre eBay e... No eBay eu terminei meu curso de inglês, estava no eBay, e comecei meu mestrado. Terminei o mestrado, eu comecei, um pouquinho antes de terminar o mestrado, eu comecei a dar aula de português também. Dei aula de português na Irlanda por uns 7 anos. Já tive mais de 300 alunos de português na Irlanda, dei muita aula de português. Já dei aula de português pro YouTube, pra banda, pro Adam Clayton, era meu cliente, dei aula para ele por 2 anos. Caralho. Dei aula pro embaixador do Brasil na Irlanda, perdão, da Irlanda no Brasil. Já dei bastante aula de português, né? Eu fiquei muitos anos dando aula de português, muitos anos, e trabalhei muito como intérprete também. Eu não sabia que tinha essa busca da galera irlandesa aqui querendo aprender português, não. Isso daí cara, hoje tem até mais, cara, porque a mulherada aí tá casando com os irlandeses tudo, então... tem até mais, Então, tem mais hoje, tem mais demanda do que tinha, cara. Então, eu dei muita aula de português. Hoje, eu tenho um aluno até hoje que eu dou aula online, tem um aluno que eu dou aula para ele também. Tem 2 alunos que estão na Irlanda, né, que eu dou aula ainda. Mas
fiquei muito tempo. Então eu vivia de dar aula de português. E de intérprete. Eu lembro dos meus tempos de intérprete, né? Eu trabalhei muito para o governo irlandês. Trabalhei para Enterprise Island, IDA, algumas empresas assim, fazendo de intérprete. Trabalhei para Garda, muito para Garda, fazendo intérprete. Eu fiquei muitos anos fazendo isso. Fui professor de educação física, né? E o caso do existe ainda uma companhia na Irlanda chamada Bootcamp Island, e eu era um dos instrutores, né? Por causa da época que eu era do exército, então dava treinamento militar lá para eles, né? Fazia todo mundo pagar flexão ali. Então, assim, fiquei muitos anos ali, fazia um pouco de tudo, né? Sempre trabalhando. E depois que eu terminei o mestrado também, eu também fui gerente comercial de algumas empresas. Trabalhei com gerenciamento comercial de websites, fiz bastante coisa também nessa área. Fiz, na época que o Google AdWords, né, agora Google Ads, eu fazia campanha de Google Ads para várias empresas. Então, eu sempre tive eu sempre me virei para poder conseguir trabalho, mas eu sempre falei para mim que eu não ia voltar a fazer subemprego, cara. Não desmerecendo, cara, todo mundo que foi válido para mim, aprendi demais, mas eu coloquei na cabeça que eu não ia fazer. E eu sempre falei, eu tenho que usar os meus talentos, cara, que eu tenho, e todo mundo tem talento, todo mundo, cara, brasileiro na Irlanda é super qualificado, todo mundo tem talento. Muito mesmo. Todo mundo tem talento, então é o que se eu tenho uma coisa para te encorajar, usa o talento que está dentro de você. Você tem talento, você pode, você consegue, mas qual é a sua decisão, né? Toma uma decisão agora. Então, na época eu tomei essa decisão que eu nunca mais ia fazer e nunca mais fiz. Desde a época da pizzaria, desde 2008, nunca mais. Assim, se eu for contar aqui, que tem tanta história para contar, né? Eu sempre tive essa coisa empreendedora e tal. E assim foi. Às vezes eu não tinha um trabalho fixo, mas eu tinha 10 coisas que eu fazia ao mesmo tempo, né? Dava aula de bootcamp, trabalhava como intérprete, às vezes aparecia um trabalho que eu tinha que fazer um AdWord em português, ou dava aula de português. Eu sempre estava com o meu dia muito corrido, sempre de várias fontes, é assim que eu fazia a minha vida. Até eu entrar na DBS, 2014, final de 2014, que eu entrei. Aí foi um período que eu fiquei só fazendo a DBS, ainda dava umas aulinhas de português ali, mais ou menos. Fiquei focado só na DBS ali, na época, né? Aí conheci bastante gente também. Saí da DBS, eu fui trabalhar ainda depois numa empresa chamada Lionbridge, fui trabalhar como gerente de digital marketing. E esse trabalho foi duro, cara. Esse trabalho foi estressante, porque eu liderava uma equipe de 30 pessoas em 3 países. Liderava uma equipe na Índia, uma equipe na China e uma equipe na Irlanda. Cara, era estresse muito. Foi o trabalho mais difícil que eu já tive. Foi duro para mim. E aí eu saí de lá no final de 2017. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou trabalhar mais para ninguém. E foi aí que veio a ideia para eu abrir a empresa que hoje eu trabalho, que eu faço, que é a Logos Global Education, que tá no mercado desde 2018, né? Que eu lancei a empresa. A gente está no mercado desde 2018, já estamos aí no nosso 3º ano de operações. E graças a Deus, a gente cada dia mais e mais, a gente vai dando um passo em direção ao nosso objetivo, né? Nosso objetivo aí é ajudar brasileiros como você que nos ouve a estudar nas maiores universidades da Europa. Uau! Isso é. Caraca! Você vê que sua história que você contou, eu sei que você tentou resumir o máximo, mas você nunca ficou parado, né? Isso que eu acho que
provavelmente o pessoal Nunca, dos outros países também tem isso, mas nós brasileiros, sempre quando a gente quer alguma coisa, que nem você pôs aquele objetivo, você foi atrás, você fez, e você assim, nunca estava parado, né? Sempre estava buscando uma forma para entrar o dinheiro, para fazer aquilo que você gostava, e sempre fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, sempre alguma coisa que sempre ia pingando dinheiro, e sempre você fazendo as coisas que você gosta para buscar um objetivo maior, né? Isso que é interessante. Eu sempre, cara, eu fiquei. É porque aconteceu tanta coisa na minha vida na Irlanda, né, cara? Assim, eu não tinha ninguém do Brasil para me ajudar, entendeu? Eu não tinha nenhuma fonte de renda, né, cara? Se eu não corresse atrás, ia ser muito difícil para eu ficar. E foi sobrenatural. Eu acredito muito em Deus e foi foi difícil mentalmente, acho que mentalmente foi o maior desafio, assim, você tá nessa situação, né? Eu nunca sabia quanto que ia ser o meu salário, quanto que eu ia ganhar, né? Eu não tinha segurança alguma, né? E ainda o fato de eu ser estrangeiro, não tem a questão do visto, né? Era difícil, eu aplicava para trabalho, era chamado para muita entrevista, muita. Eu sou especialista em entrevista. É sério, eu fiz já tanta entrevista na Irlanda que. Porque sempre que eu botava no currículo, sempre era chamado para. Não é sempre, perdão, eu estou exagerando aqui, tá, pessoal? Não era sempre, não, tá bom? Mas de cada 3 trabalhos que eu aplicava, eu acho que eu pegava um para entrevista. E era difícil, porque eu sempre, quando eu passava na entrevista, eu sempre tomava não, por causa do visto, né? Que era o visto de estudante na época. Então era duro demais, viu? Eu acho que eu sou o cara que já recebeu mais não na vida aí, porque eu recebi uns 200 não, muito não. Eu nem sei como explicar por que eu continuava fazendo isso, né? Eu sempre tentei, cara. Eu buscava, dava o meu melhor aí, até que um dia o sim veio, né? Um dia você tem o sim, né? Mas, cara, eu tomei muito não, galera. Muito não pode, não pode, não deve, não quero. E isso era uma barreira, uma dificuldade mental muito grande, né? Você receber tudo que você faz, você recebe não. Era. Ó, eu fico emocionalmente, né, Paulo? Afeta. Tá aqui, né? Mas aí, pela sua história aí, você foi. Afeta. Foi forte, né? Assim, mas não é fácil mesmo não, receber não direto, é complicado. A força não veio de mim, não, cara. Como eu falei, eu creio muito em Deus. E, se não fosse Ele, Deus na minha vida, assim, eu não. Porque mentalmente eu fiquei muito abalado, né? Eu tive. Foi muito difícil. E às vezes, teve época na Irlanda que passei necessidade, né, cara? Não tinha dinheiro para comprar comida. Então isso era difícil, assim. E minha mãe, ninguém sabia lá em casa, lá no Brasil, né? Como é que tá aí? Pô, tá tudo legal, tá maneiro e tal. Sempre, tava passando perrengue. Mas, Deus é fiel, a gente passa por essas coisas aí. Mas é uma coisa sobrenatural. É Deus mesmo, porque. Assim, é muita história. É porque eu tô contando de uma maneira geral. Eu não tô contando de uma maneira linear, né, cara? Então, assim, cronológica. Aconteceu isso. Eu tô contando quando que vem à mente, cara. Visto, cara, nossa, visto, para eu conseguir meu visto foi um milagre, assim. Já te contei a história do visto, Léo, não? Não, conta mais aí pra gente, pra galera. A galera do podcast. Meu visto na Irlanda, cara, foi assim, de 2007 até 2014, eu tinha visto estudante. Quando eu terminei o meu mestrado, em 2010, né? 2009, 2010,
eu consegui o visto de Graduate Scheme, que na época já existia, mas não era o Stamp 1G, e é agora. Ah, tá. Era o Stamp 2. Você ficava no Stamp 2, só que você podia trabalhar full time. Então, e para tu convencer o empregador, o Stamp 1G é uma benção na vida do pessoal aí. Para quem, não sei se você, Pedro, se você tem Stamp. Quem Isso, tem o Stamp. eu tô com o Stamp 1G. O Stamp 1G é uma benção na vida, que não existia o Stamp 1G. Era o Stamp 2 e era um ano. Você ficava um ano no Stamp 2. E aí eu consegui esse, né? Até 2011. Aí fiquei nesse Stamp 1G, trabalhando e tal. 2012, eu lembro que eu pedi uma extensão, né? A migração me deu uma extensão no Stamp 1G. Esse era Stamp 2, eu fiquei no Stamp 2 até 2012. Aí em 2012, eu apliquei para o visto de trabalho. De 2012, eu apliquei para o visto de trabalho. Eu lembro como se fosse hoje, foi em maio, meu visto venceu em maio de 2012. Aí eu comecei a aplicar, antes de vencer, eu apliquei para o visto de trabalho. Aí eu não tinha conseguido o visto de trabalho porque o meu visto vencia no dia, eu não lembro agora, mas vencia ali no 1º de maio. E o pessoal lá do departamento de Jobs recebeu a aplicação, se eu não me engano, foi no dia 4 de maio, um negócio desse. Mas eu tinha enviado antes do visto vencer. Só que eles só processaram, acho que 2 ou 3 dias depois. Aí foi um pesadelo. Porque aí foi indo e voltando, né? Aí eles negaram, aí eu apelei. Aí eles negaram, aí eu apelei. Contando com tudo, foram 6 vezes. 6 vezes negado, eles me negaram 6 vezes o visto. Eu fiquei de 2012 a 2014 nessa luta. Nossa. Por causa de 4 dias que eu mandei o visto, eu mandei o processo antes do meu visto ter vencido, só que eles só assinaram depois que o meu visto venceu. Então ficou ambíguo, né, no meu caso. E ficou indo lá, e negado, e eu não, cara, ia, voltava, e conseguia alguns vistos temporários de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, nesses 2 anos que eu fiquei sem visto. Aí, em 2014, todas as minhas apelações se esgotaram. E eu não podia mais apelar. Eu fiquei 2 anos. Até que a imigração chegou, falou, olha, eu recebi uma carta pedindo para eu me retirar do país, para eu sair da Irlanda. Isso em 2014. Aí cara, eu não sabia o que fazer, né, cara? Pô, eu tinha lutado 2 anos, cara. Eu fiquei 2 anos nessa luta aí de documentação com a imigração pro meu visto de trabalho. Eu qualificado, cara, eu fiquei nesses 2 anos aí correndo atrás, né? E aí eu recebi essa carta, depois que eu não tinha mais apelo, né? Já tinha esgotado tudo que eu podia. E agora eles falaram assim, você me convidaram, né? Eles não intimaram eu sair, eles me convidaram a sair. Eu fui convidado a me retirar da Irlanda. E eu fiquei meio sem chão, né, cara, nessa época. Falei, putz, cara, 2 anos lutando, uma coisa que não era nem minha culpa. E fui. Eu lembro que nessa época eu fazia bastante serviços de intérpretes, assim, era 1 hora aqui, 2 horas aqui. E eu tinha ido com uma ex-namorada minha para Blessington, que fica no condado de Wicklow. Eu ia ficar 2 dias lá. Aí eu fui para lá, para Wicklow, meu telefone toca, ele fala assim, ô Paulo, você que é o Paulo? Eu falei, sou o Paulo. Então, eu tenho um trabalho aqui, de um escritório de advocacia, eu queria que você fizesse, ouvi falar de você, o cara nunca não sabia quem eu era, ouvi falar bem de você, que você é um bom intérprete, pô, tô precisando de um trabalho, eu preciso de alguém que saiba falar inglês bem, porque é uma questão jurídica e tal,
Falei, como fazer para mim? Eu tava lá em Blessington. Blessington, para quem não sabe, é bem longe lá de Dublin, né? Falei, olha, cara, você me perdoa, mas pô, eu não posso fazer. Infelizmente, eu tô aqui em Blessington, tô longe, não tô em Dublin, pô, então não vai dar não. Aí o cara falou, não, beleza, então eu vou chamar outra intérprete. Beleza. Fechou o telefone, aí desligou o telefone, passa assim umas 1 hora ou 2 horas, ele me liga de novo. Ô Paulo, pô, olha só, tem como você tá aqui? Porque ele queria que eu fosse para Dublin no mesmo dia, na mesma hora. Eu falei assim, ó, consegui mudar aqui o trabalho, lá com o escritório de advocacia, o advogado vai estar lá amanhã, 3 horas da tarde. Tem como você vir amanhã, em vez de ser hoje? Falei, ó, então amanhã eu vou, então. Beleza. Aí fui, dormi lá em Blessington, no outro dia, fui lá para o escritório, fui de lá, fui direto para o escritório de advocacia para fazer lá o trabalho de intérprete. Fui lá, fiz o trabalho, foi tranquilo, conversei lá com o advogado, eu nem lembro, era uma menina lá, nem lembro, né? E nisso foi embora. Eu lembro que nisso eu tava saindo do escritório, esse cara me liga de novo. E aí, fez o trabalho? Eu nunca tinha visto, nem sabia quem era o cara, eu só fui lá pra... Que louco, né, cara? Ele falou assim, pô, fez o trabalho lá? Eu falei, fez. Então eu falei assim, ó, ele falou assim, vem aqui, eu vou te pagar. Era, pô, 30 euros. Eu falei, vem aqui que eu vou te pagar. Eu tô aqui no pub tal. Era um pub ali na Capel Street, ali perto do Cineworld, ali lá no top do peito. Aí o cara assim, vem aqui que eu vou te pagar. Eu falei, beleza. E eu, lembra que eu já tinha recebido a carta para ir embora da Irlanda, né? Aí fui lá pro pub e tal. Opa, tudo bem? Até esqueci o nome dele, cara. E aí, pô, você que é o... Pô, não esqueci o nome dele. Não sei se era Michael. Esqueci o nome dele. Aí ele... Pô, você que é o Paulo, então obrigado. Tô aqui, vou te dar aqui o dinheiro e tal. Ele foi, me deu o dinheiro. Me deu ali os 30 euros e tal. E nisso ele... Pô, cara, senta aí, vamos tomar uma cerveja. E tava um grupo. Tava ele mais umas 2, 3 pessoas. Tava ele... e mais 2 irlandeses, né? Noah, o nome do irlandês, depois eu vou contar a história dele. Aí a gente trocando uma ideia ali, conversando. Aí esse Noah, ele vira pra mim, né, cara, do nada. Ele fala assim, apontou pra mim assim e falou assim, qual é a sua situação na Irlanda hoje em relação à imigração? Falei, do nada. Meu irmão, nem te conheço, cara. O cara é da Garda, Paulão, o cara é da Garda. Aí o cara, pô, nem te conheço, cara. Falei, mas aí, cara, eu falei, pô, cara, aí eu tava ali tomando cerveja e falei, ó, a situação é essa, eu tô 2 anos tentando conseguir meu visto de trabalho e fui me retirado fui convidado, me convidaram para me retirar da Irlanda. Aí o cara virou para mim, eu vou te ajudar. Do nada, no pub, o cara falou assim, me deu o cartão dele, ó, meu nome é Noel, meu serviço é isso, eu trabalho, eu não sou advogado, mas eu faço processo de imigração, ó, tá aqui o meu cartão, faz o seguinte, faz isso, escreve tua história, blá, 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 amanhã, esse aqui é o meu assistente, o garoto estava estudando na Trinity, era estudante ainda de direito da Trinity, ó, esse aqui é o meu assistente, está trabalhando comigo, vamos botar o seu caso. Falei, pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar. 200 euros a gente faz para você. Falei, beleza. Aí, pô, o cara falou, né? Falei, pô, não tem nada a perder. Aí fui, fiz o que ele pediu, escrevi uma carta de 14 páginas contando a minha vida. Fui lá, depois de 3 dias, fui lá no cara, ó, tá aqui minha carta. Ele, deixa comigo. Aí ele foi, vou botar o seu processo. Falei, pô, vai? Falei, vou botar o teu processo. Beleza. Aí ele foi, ele colocou ele dei a carta para ele, colocou meu processo. Ele não, desculpa. Aí dei a carta para ele, ele começou a trabalhar no meu processo. Nisso, cara, eu lembro que eu tava em casa, recebo a ligação. Aí, pô, alô, tal,
Quem era? Era da imigração, mano. Juro por Deus, cara. Aí, mas o cara de boa falou assim, Paulo, pô, olha só, a gente, por que você tá fazendo na Irlanda ainda? Porque você era para ter se retirado, né? Aí ele, pô, não, mas é que eu tô tentando, eu encontrei esse rapaz, ele vai me ajudar a botar meu processo para me justificar. Ele falou, pô, mas você já deveria ter se saído, mas de boa, não foi como é que fala, racho, não foi agressivo, né? Foi agressivo. Não foi agressivo, não foi nada. Ele só falou assim, pô, você tem que sair, cara. Então, infelizmente, você não pode ficar aqui mais, entendeu? Porque senão pode ter consequências para você, blá, blá, blá. Ele falou, eu falei para ele, olha só, sexta-feira, isso era uma quarta. Eu falei, sexta-feira a gente vai botar o processo. Eu já tô montando o meu processo porque você pode apresentar uma defesa, né? Uhum. Eu falei, tô colocando na sexta-feira. Aí ele falou para mim, sexta-feira? Ele falou, até sexta. Eu falei, até sexta-feira tá. Friday is there. Don't worry about it. You will be there. Aí ele falou, então eu vou esperar até sexta-feira, então. Aí nisso, o cara foi lá e botou o processo sexta-feira. Cara, passou um mês, chega a carta lá em casa, que o seu visto de trabalho em caráter excepcional, por causa disso, então me deram visto de trabalho, cara. Caramba. Cara, foi assim. Por um serviço que você foi receber no bar, o amigo do cara te ajudou, né? O amigo do cara que eu... Aí fui, cara, um mês depois estava com o meu visto. Foi aí que fui trabalhar na DBS, depois disso. Caraca. Caramba. Aí cara, aí você fica assim, cara. Cara, foi no pub, cara. Conheci o cara no pub, e o cara do nada... Léo, o cara do nada, o cara virou pra mim e falou, apontou. Qual a tua situação da imigração? Eu falei, porra, cara. Cara, pra 2 anos já, tipo, né? 2 anos, Léo. 2 anos, Pedro. 2 anos, cara, nessa pegada. E, cara, 2014 foi... Botar, velho. E pra você ver, cara, isso foi em agosto ali, 2014, maio, cara, agosto de 2014. Consegui meu trabalho em novembro de 2014, outubro de 2014, conheci minha esposa. Conta mais pra gente, onde você conheceu ela aqui? Nós nos conhecemos. Na verdade, nós nos conhecemos online, né, cara? Existe um website aí, Christian Connection. Até hoje, né, Paulo? Então. E ela morava na Inglaterra. E eu morava na Irlanda. E a gente namorou 2 anos assim à distância, cara. Gastei um dinheiro com passagem aérea, hein? Né? Cada promoção da Ryanair que tinha, você aproveitava, né? Pô, cara, o pior que não dá. Se tivesse no Brasil, você ia gastar mais, hein? Reclama não. O pior que não era Ryanair, cara, era Flybe, mano. Flybe era caro e ruim. Sério? Ela morava em Bournemouth, que fica no sul da Inglaterra, né, cara? Caraca. Mas aí eu já trabalhava na DBS, então eu fiquei ricão, foi tranquilo. Ela ficou ricão, ganhando euros. Cara, eu agradeço muito ali. A DBS, eu gostava daquele trabalho ali, né, cara? E eu ganhava razoavelmente bem lá, então foi um período bom, assim, para mim, financeiramente, foi muito bom. E foi quando eu conheci minha esposa, e eu ficava nessa vida, ida e vinda, Irlanda, Reino Unido, muitas vezes pro Reino Unido, cara. A gente se via cada 2 semanas, né, eu e minha esposa. Então, uma semana eu ia pro Reino Unido, outra semana ela ia pra Irlanda, e assim foi. Quando a gente viu, a gente tava casado. Show. Aí tá agora aí na Inglaterra, né? As filhas lindas aí, né? Gêmeas, né, Paulo? Tenho 2 filhas, Isabela e Sofia. Isabela e Sofia. 9 meses, já vamos fazer 10, estamos indo para 10 meses já. 10 meses já. Daqui a pouco tá andando já, hein, Paulo? Tá engatinhando aí pela casa já, tá dando trabalho aí pra mãe e papai, mas, pô, cara, benção da minha vida. Você vê, né, cara? Se eu não tivesse encontrado aquele cara no pub,
Hoje eu não tinha encontrado minha esposa, não tinha minhas filhas, talvez não existissem. Então, você vê, né, cara, todas as coisas contribuem, né, cara, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, tudo junto aí, contribuindo aí para a nossa vida. E se eu tenho um recado aí para passar para a galera, é resiliência, cara. É difícil, eu sei que é muito difícil, que mentalmente, cara, é muito difícil, cara, mas um passo por dia, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, no dia seguinte, cara. Então, antes de você desistir, eu te falo, observa tudo que você pode fazer, para tudo que tiver dentro do seu controle, cara. Que quando não está mais dentro do seu controle, vai para um pub que talvez lá, né? Então é isso aí, cara. É isso que a gente ouve muita galera aqui falando, quando a galera vem contar a história pra gente, a galera sempre fala que, nós somos provas vivas disso, que a vida aqui muda de um dia pra noite, a sua vida muda, né? É um amigo que indica uma casa, é um amigo que indica um emprego. Nesse caso, você ter ido no pub buscar o dinheiro que você ficou para tomar uma cerveja e aconteceu isso. Assim, às vezes a coisa de uma hora, 2 horas que você tá ali no momento certo, na situação certa, muda toda a sua vida, né? E eu tinha negado pro cara. Eu falei, pô, cara, não dá pra ir hoje aí, não. Não dá pra eu fazer esse trabalho aí hoje. Pra você ver, né, cara? É pra ser, né? Não adianta, né, cara? Cara, então... Que história, hein, galera? Tá ouvindo aí? Nossa, que top, hein, Paulo? Mais de uma hora de só história top, hein, meu? Caraca, mano. Tem muita história, viu? Tem muita história, Pedro, Léo, a gente... Tem muita história que eu já passei por essa relanda aí. Então... acho que tá suando com parte 2. Vai ter que ter uma parte 2 aí, né? Só pra contar só mais detalhado aí pra galera, porque são 14 anos morando fora. Deve ter muita história também aí no Reino Unido. Também você também deve ter bastante história. Os países que você deve ter viajado. Sim, viajei bastante, conheço muita gente na Europa aí. A gente conheci muita gente aí nessas minhas andanças por aí, né? E eu fico muito feliz, assim, de ter sido moldado, né? Porque aquele rapaz, aquele cara que saiu do Brasil com 28 anos, hoje eu tenho 42, eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje, né? Eu vejo o mundo de uma perspectiva muito diferente, e eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso. Só quem tá fora, quem vive fora, lidando com novas culturas, né? Até no meu caso, eu sou casado com uma pessoa que não é brasileira. A minha perspectiva, a minha visão de mundo é muito diferente. Entendo as perspectivas que eu tinha da minha cultura, mas há muita coisa fora do nosso mundo ali, né? Nossa caixa, né? E eu acho que esse é o maior legado que eu tenho, o maior legado que eu ganhei nesses anos todos. Foi isso, você ter várias visões assim de cultura, de se entender. Acho que é uma coisa que ainda falta muito para muita gente, ser capaz de entender, capaz de fazer uma autoavaliação dos próprios conceitos, né, e preconceitos que nós temos, né? E se entender, eu acho que isso para mim isso é fantástico. Hoje a pessoa que eu me tornei, eu quero me ver daqui a 20 anos, né, olhando para o Paulo de hoje, como é que eu vou ser, né? Então... É engraçado isso que você falou, porque muita gente pergunta, e aí, Pedrão, como que é tal lá? Mas porque você já tá tanto tempo aí, já tá 5 anos, volta pro Brasil e tal. Mas é uma coisa assim que a experiência que eu posso explicar toda a minha história aqui, eu acho que a galera pode explicar toda a história, mas a experiência que a gente vive, as coisas que a gente vê, a nossa mente abrindo, o nosso crescimento profissional, o nosso crescimento pessoal, não tem como explicar. Acho que é muito difícil você conseguir expressar isso, né? É muito difícil, é só a gente mesmo que tá aqui fora, tal, que vive esse mundo aqui, que passa as dificuldades, tal, passa as alegrias, dificuldades, que viaja para um lugar, conhece pessoas de
de todas as culturas, eu acho que não tem como expressar. Eu sempre tento me expressar o máximo possível para as pessoas que estão no Brasil, né? Como que é a vida aqui, mas mesmo assim você sente que as pessoas falam assim, tá, mas volta pra cá, tal, mas são alguma coisa que não tem como se expressar, né? É muito bacana isso, né? Abre bastante, viu? E só para deixar aqui, para não sei se como é que estamos de horário aí. Não, fala aí, Paulo. Pode Fala aí. falar. Não, só deixar aí o recado aí, né? Eu tenho um canal no YouTube também. O pessoal pode assistir ali os meus vídeos em que eu falo muito dessa questão eu sou muito fã de educação superior no exterior, gosto demais, e ali dou muitas dicas ali. O pessoal pode acessar o YouTube aí, só colocar lá na caixa de ferramenta, né? Logos Global Education, e você vai ver aí vários vídeos meus, tem mais de 100 vídeos ali no canal do YouTube. É bem legal aí divulgar o canal, nosso canal no YouTube aí tá crescendo já, tá crescendo legal, então eu tô muito feliz aí com o resultado e poder ajudar você aí que quer saber um pouco mais como é que é estudar, morar no exterior, quer saber dos perrengues, então a gente vai poder ajudar você a não cometer os erros que eu cometi, né? Então acho que a minha motivação é ajudar a galera aí para não cometer os mesmos erros que eu, né? Então, que eu cometi. Isso aí. Top. E a gente vai pro nosso quadro, que é o Mitos e Verdades, né? Que é como você já tá... Sua primeira experiência você foi pro Haiti, depois foi para Miami. Como que você, antes de você sair do Brasil, qual que era o seu pensamento sobre morar fora, que depois desses 14 anos, um pouquinho mais, né, que você já foi pra fora, tal, qual que era o pensamento que você tinha, que você, quando você chegou aqui, que agora você consegue ver que era um mito, e qual que é um pensamento que você consegue ver que era uma verdade, Paulo? Conta aí mais pra gente. Do mito, eu achava que todo mundo fora do Brasil, sobretudo na Europa, era tudo loiro de olhos azuis, né? E eu tinha um preconceito comigo mesmo, pelo fato de ser negro e tal, e que ia ser difícil e tal. Não que racismo não exista, existe, mas existem muitas pessoas também de várias outras nacionalidades e várias culturas, até mais miscigenadas no Brasil. Então isso aí foi, acho que o mito, né, que eu tinha. Eu achava que todo mundo era alemão, loiro, de olho azul e tal, grande e tal. Então, isso aí não é muita verdade. Então, nunca foi verdade. Né? Até mesmo na Alemanha é bem misturado, pessoal. Então, isso foi a grande coisa que eu acreditava. Sempre tive esse medo aí. É uma verdade, Paulão. Na verdade, antes de eu vir para a Irlanda, tipo, uma verdade que você, tipo assim, você não falava assim, nossa, tipo, ou que não achava que era verdade, você chegou aqui na Europa e viu que era verdade mesmo, sei lá. A verdade a verdade é que você que estuda inglês no Brasil, quando você vem para fora, você pode estudar 200 anos no Brasil, chega aqui, filho, você eu era formado em letras, pô, sempre estudei inglês minha vida inteira e fui para a Irlanda. A verdade da língua ali é outro patamar. Foi bem difícil essa questão aí. Então isso. Acredito que essa aí seja a verdade aí. Show de bola, Paulo. Paulão, você tá chegando no final do Conta Mais Podcast, infelizmente, né? Porque, nossa, deixar aqui, né, Pedrão? Vai 12 horas de eu contando história, cara. Caraca, 14 anos de história fora do Brasil, imagina, né? Tem que ver pra gente fazer uma parte 2 aí mesmo. Ou até a 3, né? A parte 2 é a 3. Fazer um seriado Netflix aí, né? Fazer, trabalho. Caraca, meu. Muita história bacana. Nossa, agregou, caraca.
a galera que tá ouvindo a gente, muito bacana aí, ó. Paulo compartilha bastante coisas bacanas aí. A gente faz uma última pergunta, Paulo. Pode fazer. Nossos convidados, né? Imagina que, sei lá, todas as pessoas que têm esse sonho de morar fora do Brasil tá te ouvindo agora, tá? E o Paulo, desses 14 anos, toda a história, você começou lá do Rio de Janeiro, humilde, lá de família humilde, né? Chegou aqui, trabalhou em pizzaria e tal, passou por vários perrengues, tudo que você contou aí, suas vitórias, até onde você tá hoje. Qual dicas, conselhos você daria para eles? Solta aí. O primeiro conselho que eu dou para quem quer morar fora é nunca se subestimar, né? Nunca subestime você mesmo, porque você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. E acredite, né? Acredite que é possível. É o primeiro passo para que as coisas possam acontecer. E hoje em dia eu entendo que morar fora não é sonho, mas objetivo. Se esse é o seu objetivo, se esse é o que você realmente deseja, você consegue fazer. Agora, faça o que está dentro do seu controle. Não deixe que as dificuldades, sejam elas financeiras, sociais, acadêmicas, venham te impedir. Pense o que eu posso fazer para eu alcançar o meu objetivo. Então, existem várias estratégias que você pode utilizar para poder, se essa é a sua vontade, claro, né, vir. Mas acredite que é possível, não importa onde você mora, não importa a cor da sua pele, não importa se você é pobre, se você é rico. Se você acreditar que é possível, olha, você pode ir muito, mas muito além mesmo daquilo que você pensa. Muito bom. É isso aí, galera. Aí, ó. Muito bom. Então, recado dado. Só vim mesmo. Assina embaixo, porque a gente é prova viva disso, né? O Paulo contou a história dele. A galera sabe a minha história também do Pedrão aí, né? Por cima, então... não importa a sua cor de pele, não importa de onde você venha, você acreditando, tendo foco, você consegue. Muito bom, Pedrão. Muito bom, Paulo. É isso aí. Basta querer, né? A gente sempre fala isso. Basta querer, tem objetivo, né? Pôr o objetivo lá na frente e vai construindo o castelinho, né? Até conseguir chegar lá. Mas muito bom, muito obrigado aí. E Paulo, como que a galera pode, além do seu canal no YouTube, que a gente vai deixar na descrição aí, como que a galera pode te achar aí nas redes sociais? Quais redes sociais você tem que a galera pode te contatar? Eu tenho uma página no Instagram, né, que é logos.education. O pessoal pode entrar em contato comigo por lá. Tem muita coisa legal lá na minha página do Instagram também. Tem a maneira mais fácil de me encontrar é você colocar o meu nome no LinkedIn, que é Paulo. Se você colocar Paulo Santiago LinkedIn, eu sou o número 1 do Google. Aí. Então Paulo, é só colocar no Google, Paulo Santiago LinkedIn. Ó, vai, número 1 do Google, você acha o meu nome ali, você vai ver a minha face e você pode entrar em contato comigo ali através do LinkedIn. Vai ser um prazer poder conhecê-lo, né? Então, e a gente pode aí ajudar você aí da melhor maneira possível, né? Nem falei muito aqui do que eu faço, né, agora, mas... Não, mas fica à vontade aí, fala aí pra galera aí qual... Não, mas aqui a intenção mesmo é contar um pouco da minha história, né? E ainda tem toda a história antes de Irlanda, né? Então, a história é longa, porque como eu morei em vários lugares, né? Eu desde o Brasil meio que sou nômade, assim, né? Porque eu acho que desde que eu fiz 18 anos que eu entrei no militarismo, morei em Vitória, depois fui para o Rio, depois fui para São Paulo, fui para o Haiti, fui para vários lugares aí do Brasil. Então, antes mesmo de ir para a Irlanda, né? Então é interessante, assim, o que a vida me proporcionou, né? De estar em vários lugares, e hoje eu estou na Inglaterra. Nunca imaginei na minha vida que eu ia estar aqui. Assim, Deus escreve certo por linhas certas. E
A nossa vida muda assim de uma maneira tremenda, né? Pois é, exponencial, né? Total. Não, mas com certeza aí, mas se quiser compartilhar aí o que você faz agora, como que você ajuda os estudantes aí, compartilhar aí o seu momento aí, pode... Faz seu pitch aí, bom. Então, a nossa empresa, a missão da nossa empresa é capacitar alunos de países emergentes como o nosso, Brasil, a competir no mercado de trabalho em países desenvolvidos na Europa através de uma educação de qualidade. Eu advogo muito pós-graduação no exterior, já trabalho com isso já tem muito tempo, quase 10 anos trabalhando com pós-graduação no exterior. E o que a gente faz, eu não sou uma agência, né? Eu não vendo curso da prateleira, não pego um curso da prateleira, estou aqui, mas o que a gente faz, a gente acompanha o aluno que está perdido, a gente monta uma estratégia. O que é estratégia? Que são passos para chegar a um objetivo. Por isso que eu lembro que eu não falei de sonho, né? Acho que é muito interessante a gente falar de objetivo, né? A gente faz passos para que o estudante possa alcançar esse objetivo. E o objetivo principal é ingressar no mercado de trabalho. Então, eu já ajudei centenas de estudantes a ingressarem no mercado de trabalho na Europa através da educação. Desde meus tempos da DBS, hoje também no trabalho que faço, já tenho pessoas que trabalharam com a gente, que hoje estão no mercado de trabalho, né, com profissionais em várias empresas grandes, em multinacionais hoje, e que passaram aí pela nossa assessoria. E isso é muito gratificante, né? O que me gratifica fazer o que eu faço hoje é ver pessoas que passaram comigo, conversaram comigo 3, 4, 5 anos e hoje estão em boas posições assim, profissionalmente. Então isso não tem nada melhor do que isso para mim. Dinheiro não paga o que essas pessoas têm experiência hoje. Então essa é a proposta da nossa empresa, né? Essa consultoria, mentoria, de ajudar, fazer a pessoa entender que ela é capaz sim de ir além. Então o Thundercats, né? Ter a visão além do alcance. Então, a proposta da nossa empresa é essa aí. Eu não vendo curso, mas eu posso te encaminhar para vários lugares que você ainda nem imaginou que existe, e a gente pode estar te ajudando nesse aspecto aí também. Veja o nosso canal no YouTube, tem muita coisa legal lá, viu? Vou deixar tudo na descrição, né, Pedrão? Todos os seus contatos aí. Isso aí, a gente vai deixar tudo na descrição aí pra galera que tem esse sonho que tá meio perdida, né? Que tá meio sem foco. Entre em contato com o Paulo, que ele vai poder te ajudar aí da melhor maneira possível, te auxiliar para você conseguir conquistar esse objetivo aí. Mas e nossas redes sociais aí, agora a gente tá com o nosso Facebook, né? Com a galera no Spotify também, que a gente quiser acompanhar a gente, ouvir o podcast. A gente tá lá como Conta Mais Podcast. E no Instagram, que a gente sempre tá postando as novidades lá, Conta Mais Podcast _. Sempre a gente tá postando algumas fotos lá, alguns trechos dos vídeos que a gente faz também. E a galera do YouTube aí, a galera tá assistindo a gente, muito obrigado que vocês estão assistindo a gente, mas se inscreve lá no canal também, deixa o like, comenta e compartilha esse vídeo com os amigos que vai para ajudar a galera aí que quer conhecer um pouco mais da história das outras pessoas, né? Como essa história do Paulo aí que ele contou pra gente, 14 anos de história, bastante história pra contar. E com certeza a gente vai ter a parte 2, a parte 3, que tem muita história pra contar aí. Galera, eu mesmo estou muito curioso pra saber aí mais aí como que ele foi essa trajetória dele na Irlanda, né? Mas brigadão aí, Paulo, pela oportunidade. Obrigado a vocês aí pela oportunidade aí. Beleza, Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Pedrão. E vamos marcar a segunda aí. Até a próxima. Beleza. Tamo junto. Valeu, galera.
Um abraço. Tchau. Valeu.